foi dado os avisos, e creio que a nossa vigília, com o tema Aviva-nos, vai ser bênção de Deus neste final de semana. Estamos orando e pedindo para Deus, pela sua infinita misericórdia, cada dia avivar o seu povo, despertar, porque os tempos estão findos, o tempo está findando, as horas, ou a hora já é chegada, Jesus está às portas. E hoje, no nosso culto de ensino, quero convidar a igreja para nós lermos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 4 ao 11. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram, quero cumprimentar também os irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Creio que Deus vai falar com você através da sua palavra neste momento. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 ao 11. A palavra do Senhor nos diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Glória a Deus. Meus queridos, culto de ensino da palavra de Deus, e nós temos um texto muito propício para nós meditarmos nesta noite. Obrigado. Meditarmos nesta noite da palavra do Senhor, e nós, graças a Deus, que Deus tem nos dado no nosso culto de ensino a palavra. E hoje nós vamos falar sobre a ascensão de Cristo e a promessa de sua vinda. Nós vamos falar sobre a ascensão de Cristo e a promessa de sua vinda. Glória a Deus. Nós vivemos na promessa de Deus. Eu tenho uma promessa, a igreja tem promessa, e promessas grandes, e esta promessa é uma promessa que nós devemos estarmos atentos e esperando de todo o coração. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o texto em que nós lemos, nós sabemos que Cristo, ele veio à terra, ele cumpriu
ministério, o seu ministério, ele pregou, ele ensinou, ele curou, ele libertou, e a palavra do Senhor vai dizer que, por amor à humanidade, ele também se entregou pelo mundo, e ele morreu na cruz do Calvário, como todos nós conhecemos, através da palavra de Deus, por amor a nós, por amor à igreja, por amor ao mundo, Jesus se entregou. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, mas a Bíblia, a palavra do Senhor, é bem clara a nos dizer que ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Glória a Deus. Jesus Cristo ressuscitou. A morte não deteve ele. A morte não deteve ele na sepultura, mas o Espírito que vivifica ressuscitou Jesus Cristo. Aleluia. E ele se apresentou aos discípulos. Nós vamos ver na palavra de Deus, nós encontramos vários textos que Cristo, ele se apresentou, né, aos discípulos. Jesus se apresentou primeiro a Maria Madalena e as outras mulheres, todos conhecem. Jesus também se apresentou a Pedro. Jesus, depois de ressuscitado, antes de subir, ele se apresentou aos discípulos na estrada de Emaús, e nós observamos também que o Senhor se apresentou aos discípulos, com exceção de Tomé, no cenáculo, e observamos que o Senhor também se apresentou aos 7 de seus discípulos no mar da Galileia, e aos apóstolos e a mais de 500 testemunhas, além de Tiago, o meio-irmão do Senhor, aos quase 120 que testemunharam a ascensão de Cristo, ou seja, a subida, a ida de Cristo para o céu. O texto em que nós lemos, um texto que todos nós conhecemos, Jesus estava ali com os discípulos, falando a respeito da obra, e que eles dessem continuidade, que ele também permanecesse em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, recebesse o Espírito Santo para eles fazer a obra do Senhor. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, né, o lugar da ascensão de Jesus encontrava-se no Monte das Oliveiras, com os seus discípulos, quando ascendeu aos céus, e situado ao leste de Jerusalém, a 880 metros em relação ao nível do mar, acha-se este monte intimamente ligado à vida e ao ministério de Cristo. Então, Jesus estava ali conversando com os discípulos. Todos nós sabemos que quando ele vai subindo, e ele naquele momento vai subindo e ficando distante dos olhos dos discípulos, e os discípulos estavam olhando, admirados de ver Jesus flutuando e subindo para o céu, porque ele era de lá, ele veio do céu, e agora ele estava o quê? Retornando para lá. E o texto em que nós lemos é bem claro, meus amados irmãos,
que quando eles estão ali com os olhos fitos aos céus, a palavra do Senhor nos diz que apareceram ali, se puseram dois varões vestidos de branco, ou dois anjos, e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este Jesus que vistes, foi recebido em cima no céu, adivinha, assim como para o céu o vistes ir. Uma promessa, Jesus, ele foi visto pelos seus discípulos, por cerca de 120 pessoas que ali estavam, ou pessoas que estavam com Cristo, seguiam a Cristo, serviam a Ele, viu quando Ele subiu para o céu. Mas uma promessa ficou para a sua igreja, para os discípulos, que o mesmo Jesus que subiu e se assentou à destra do Pai, o Senhor, Ele há de vir. Há uma promessa, irmãos, para a igreja. Quando nós olhamos João capítulo 14, Jesus, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, para que onde eu estiver, estejas vós também. O prazer de Jesus, a vontade do Senhor Jesus, é que aonde Ele estiver, a sua igreja, os seus discípulos, os seus filhos, aqueles que o receberam Ele como seu Senhor e Salvador, esteja com Ele. Nós temos uma promessa, e esta promessa é de sua vinda. Jesus virá, porque este próprio Jesus, que foi recebido em cima, foi elevado às alturas, e foi recebido em cima no céu, ele se assentou à destra do Pai, e a palavra do Senhor diz que ele está intercedendo por nós, aleluia, diante do Pai. É por isso que João, escrevendo em uma das suas cartas, ele diz: filhinho, se porventura alguém pecar, lembre-se que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele intercede por nós quando nós erramos, quando nós pecamos. O Senhor Jesus intercede, mas a promessa está para a igreja, a promessa está para o povo de Deus, e a promessa é de sua vinda. Eu quero saber aqui esta noite quem está debaixo desta promessa, quem está esperando Jesus Cristo, quem deseja um dia se encontrar com o Senhor. Tem muitos que já não tem mais esta esperança, já perdeu a esperança, já perdeu o sentimento da volta de Cristo, quer viver aqui na terra, aleluia, pensa que isso aqui não é passageiro, pensa que é eternamente. Não, a vida eterna é com Cristo, e é nas mansões celestiais. Eu estou esperando Jesus, e tenho orado e dito: Senhor, eu sei que a qualquer momento esta promessa vai se cumprir, e eu quero estar pronto para ouvir. Quando a trombeta tocar, nós queremos subir ao encontro do Senhor. Observamos que os anjos, os varões vestidos de brancos, eles disseram com toda a convicção, aleluia, que o mesmo Senhor, o mesmo Jesus que foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir.
Glória a Deus. Quando nós falamos a ida de Cristo, Jesus foi para o céu, ele se assentou à destra do Pai, e ele está lá, como já vos falei, mas a promessa da sua vinda ainda está de pé. Cabe à igreja, cabe ao povo de Deus, a nós como igreja, acreditar na palavra do Senhor e esperar com confiança, porque a Bíblia, a palavra do Senhor, ela diz que pelo pouquinho de tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. O Senhor há de vir, o Senhor há de vir para buscar um povo que está à sua espera, um povo que está esperando na sua promessa. Eu vivo este momento e eu creio que a qualquer momento a igreja do Senhor, ela será tirada deste mundo, desta terra. Quando nós olhamos para o mundo, a situação em que o mundo está indo, os governos e as coisas ficando difícil, não só para uma nação, mas para o mundo inteiro. Aí nós observamos que Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. E nós precisamos estar firmes na palavra de Deus, porque ela é fiel e verdadeira. Glória a Deus. A narrativa da ascensão de Cristo traz em si o cerne da escatologia cristã. A sua subida aos céus é uma consequência teológica tanto de sua morte quanto de sua ressurreição. Acreditar nesta implica para os cristãos, ou para o cristão, a esperar-se no retorno do Senhor, que, estrugida a última trombeta, ressuscitará os que nele morreram e os que nele vivem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a 14 a 17, quando Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: e o mesmo Senhor descerá do céu, e o mesmo Senhor, ele está dizendo, o mesmo que subiu, foi recebido, ele descerá do céu. Vamos ler o texto, aleluia, vamos ler o texto, está em 1 Tessalonicenses, glória a Deus. Aleluia. O texto: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem morre com Cristo, quem é fiel ao Senhor até a morte, terá o privilégio de ressuscitar primeiro, para encontrar-se com o Senhor. Aí Paulo está dizendo: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, aleluia, nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus não vai pisar nesta terra na segunda vinda da primeira fase. Ele virá nas nuvens, e o Espírito Santo vai ressuscitar os mortos em Cristo, e eles vão ressuscitar com corpo
glorioso. Aqueles que estão vivos, Paulo diz, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados, transformados em um corpo glorioso e subiremos, aleluia, juntamente com eles, para nos encontrar com o Senhor nos ares. Esta esperança tem que estar em mim, tem que estar em você, na igreja. A nossa esperança, irmãos, é o Senhor. Não há mais esperança neste mundo. Há muitas pessoas que dizem, eu espero que Deus levante um novo presidente para a melhoria das coisas no mundo, ou no país, ou na nação, ou no estado. Mas deixa eu dizer, a esperança da igreja tem que estar em Cristo. A nossa esperança tem que estar no Senhor, porque o Senhor fez a promessa que Ele virá, e debaixo desta promessa está a minha casa, está a tua casa, está a tua família, está a tua parentela. O que nós precisamos é estar preparado e dizendo, Senhor, a promessa eu sei que a qualquer momento pode se cumprir. Aleluia. Então observamos que Paulo está revelando aos Tessalonicenses algo extraordinário. Nós, como igreja, como povo de Deus, a igreja recebeu o Espírito Santo, porque Jesus disse, eu vou para o céu, mas enviarei outro Consolador, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus foi, mas Ele mandou o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que está preparando a igreja, os crentes, aleluia, para levar ao encontro do Senhor. Por isso, meu irmão, nós precisamos galgar intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos viver em comunhão com o Senhor Espírito Santo, com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo, porque este momento eu posso dizer que é chegado, é o momento para nós como igreja. Nós precisamos estar atentos às promessas de Deus. As promessas do Senhor, ela não falha, ela não falha. Desde que eu me entendi que eu ouço falar sobre a promessa da vinda de Cristo. Eu já falei aqui algumas vezes que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, ou de 40 anos atrás, culto de ensino, o pastor pregava sobre a volta de Cristo. Pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, pastor Roger. Porque ansioso pela volta de Cristo, desejosos pela volta de Cristo. Hoje, quando pregamos sobre a volta de Cristo, há um silêncio, há um silêncio muito grande. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, esta promessa, quem fez foi Deus. O mesmo Deus que fez a promessa que nasceria um que esmagaria a cabeça, ou ferir a cabeça da serpente, e ele cumpriu a promessa em Cristo, é o mesmo que deixou a promessa que ele voltará para levar a sua igreja, para levar o seu povo, diácono Wellington. E nós precisamos estar preparados, em comunhão uns com os outros, em santidade, em paz uns com os outros. O que o escritor diz? Segui a paz com todos, o escritor aos Hebreus, segui a paz com todos
e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu estou esperando Jesus. Eu estou crendo nas promessas que o Senhor virá. Mas se eu não estiver em paz com meu irmão, eu não estiver em comunhão com meu irmão, eu não estiver com a minha vida em santidade, quando a trombeta tocar, eu posso não ouvir, porque só ouvirão aqueles que estão em paz, em comunhão, em santidade com o seu irmão, e está vivendo uma vida para Cristo, uma vida que agrade ao Senhor. Quando a trombeta tocar, a igreja que está pronta, porque esta promessa é para todos que servem a Cristo. A promessa é que Cristo virá, e Ele virá buscar um povo que está lhe esperando, um povo que acredita na sua palavra, um povo que anseia. E este povo, posso dizer, a igreja, a noiva de Cristo, o esposo, aleluia, a promessa da sua vinda. Então observamos que ele foi para o céu, foi recebido no céu, a promessa está de pé, e nós precisamos crer na promessa de Cristo, na sua palavra, e vivermos conforme a sua palavra. Agora imagine, pare um pouco para pensar. Quando nós olhamos, Jesus, ele falou muito sobre a sua volta, sobre a vinda do Filho do Homem. Jesus, ele foi bem categórico em revelar e deixar a maior promessa para o ser humano, para a humanidade, da volta do Filho do Homem, ou de sua volta, a ponto dos discípulos perguntar a ele quando ele restauraria o reino de Israel, porque eles estavam esperando vir um guerreiro para governar na terra, um homem montado em um cavalo, com a espada para a guerra. Não, eles estavam lutando por uma nação, só que Jesus veio e fez diferente. Jesus não deu uma nação para eles, para a igreja. Jesus deu o mundo inteiro para a igreja conquistar, para os discípulos conquistar. Por isso que Jesus deu o Espírito Santo. Agora observamos a posição do Cristo que ascendeu, ascendido às alturas sobre os olhares interrogativos e desolados dos seus discípulos. O apóstolo Senhor Jesus assentou-se à destra do Pai, que eu já falei, falei sobre isso. Aí nós observamos a eficácia salvífica do Cristo que ascendeu aos céus, ou seja, à destra de Deus, o Senhor Jesus sentou, e Ele é mediador da nova aliança firmada em seu sangue. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu que não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Cristo. Aleluia. É Ele quem justifica, é Ele quem com seu sangue justifica, santifica, purifica e faz com que o homem viva as promessas de Deus, a promessa de encontrar-se com Ele nos ares. A promessa da igreja, a promessa é para o seu povo.
Falei agora há pouco sobre João, quando ele fala a respeito do pecado, ou se alguém pecar, lembre que tem um advogado junto ao Pai. E quando nós observamos os discípulos, eles perguntaram para Cristo: Senhor, até quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? 7 vezes? Jesus diz: não, só 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Perdoar, o perdão. E Cristo, quando nós erramos, pecamos, quantas vezes errar e pecar, se arrepender do seu pecado e deixar, alcança misericórdia. Queridos, a promessa para nós, a promessa para a igreja, a promessa para o povo de Deus é que Cristo vem buscar o seu povo. Por isso que nós precisamos orar, pedir a Deus, pedir a misericórdia do Senhor, para que nós possamos a cada dia estarmos convictos, com a nossa fé fervorosa, com ousadia, com ânimo, com força, cheio da graça, cultuar a Deus com alegria, com a esperança. Irmão, quem está esperando Cristo, não há problema que deixe ele de cabeça para baixo, ou cabeça baixa, não há dificuldade que deixa ele desanimado, vou desistir, vou parar. Não, isto é para impulsionar ele a acreditar nas promessas. Eu sei que um dia o meu Jesus virá, e este sofrimento não vou ter mais, porque vou estar com ele para todo sempre. Aqui nós sentimos dores, sentimos sofrimento, angústia, tristeza, mas quando nós, aleluia, deixarmos este mundo e alcançarmos a promessa de estar com o Senhor para todo sempre, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, só alegria para sempre. Agora estejamos atentos, estejamos vigilantes. A palavra, o próprio Jesus, ele fez muitas parábolas. Ele fez a parábola, tem a parábola dos 10 talentos, que todos vocês conhecem. Um recebeu 5, granjeou mais 5, fez 10 talentos. Um recebeu 2 talentos, também granjeou, conquistou mais 2. Mas o que recebera 1 talento, ele se acovardou e escondeu. Mas quando o seu senhor veio prestar conta, o primeiro que recebera 5, apresentou mais 5, 10, que recebera 2, apresentou mais do que ele havia ganhado, e assim sucessivamente. Mas aquele 1 talento, ele escondeu, e quando foi prestar conta com o seu senhor, ele conhecendo como era o seu senhor, mas ele foi encontrado como mau servo, e negligente. E o que a palavra do Senhor diz é que aquele servo foi lançado nas trevas exteriores, onde há ranger de dentes, onde há sofrimento, onde há luta. Queridos, nós temos uma promessa, e esta promessa é da vinda de Cristo, é da sua vinda, e eu preciso estar atento. Nós precisamos estar atento, glória a Deus, porque estamos mais perto do que quando nós o aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Imagine aí, você que já tem 10 anos, 20 anos,
30 anos, nasceu no Evangelho, né? E esses anos se passaram, e a promessa está de pé, e está quase a se cumprir, na minha vida, na sua vida, em nossas vidas. Agora imagine muitas pessoas que já desistiram, que já abandonaram, que já estão lá no mundo, não tem mais sentimento, não tem mais desejo de continuar esperando. A salvação, ela é algo extraordinário. A salvação, ela é algo extraordinário, irmão. Por quê? A própria palavra diz que não dá para conquistar a salvação com a prata e com o ouro. A nossa salvação, ela foi adquirida com preço de sangue, e o sangue de Cristo. O dinheiro do mundo inteiro não compra uma alma, não compra a salvação, mas Cristo, com a sua morte na cruz do Calvário, ele resgatou o homem, morreu pelo homem, subiu para o céu e fez uma promessa, que o homem, aquele que o aceita como seu Salvador, estará com ele para todo o sempre. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos uma promessa. O que nós precisamos é estar perseverando, lutando, batalhando pela fé que uma vez foi entregue aos santos, servindo ao Senhor com alegria, cultuando ao Senhor. Queridos, eu sei que há uma luta muito grande no meio do povo de Deus. Eu digo no meio assim, ou contra o povo de Deus, contra o cristão, contra o crente, contra o fiel, contra aquele que serve ao Senhor, porque esta promessa está muito próxima de se cumprir, mas o inimigo, o adversário da igreja, ele coloca as suas artimanhas, ele lança suas flechas, ele luta para que o crente desista, desanime, mas o crente que está vivendo, ou seja, está crendo na promessa que Cristo virá, ou que Cristo vem, ele não desanima, ele está lutando. Ele vem no culto de ensino, terça-feira é culto de intercessão, sábado é culto de EBT, domingo pela manhã é culto de Santa Ceia, a maior festa. Ele está lá para comer o pão e beber o vinho e trazer a memória do sacrifício de Cristo. Aí à noite o culto da família, ele está lá com a família dizendo: eu estou esperando o Senhor, eu vou lutar até o fim. É por isso que a palavra do Senhor escrito aos Hebreus, ele diz: corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Nós estamos em uma corrida, olhando para o alvo que é Cristo, que nos fez a promessa, e nós não podemos retroceder, nós não podemos recuar. Nós temos que avançar olhando para o alvo e dizendo: a promessa está chegando, o momento está chegando, o banquete está preparado. A qualquer momento, meu irmão, minha irmã, nós deixaremos este mundo e subiremos ao encontro do Senhor nos ares para estar com Ele para todo sempre. O interessante que o apóstolo, ou seja, João, ele diz que nós seremos semelhante a Ele, igual a Ele, corpo glorioso, né? Que é interessante, quando a igreja for tirada nós, o crente, for tirado da terra, arrebatado, trasladado, transformado, glorificado por Cristo, aleluia, você não vai precisar de porta para passar, vocês vão ser que nem Ele. Jesus,
Jesus. Seremos semelhante ao Senhor e estaremos com Ele para todo o sempre. Aleluia. Jesus está às portas. A sua vinda é certa. A promessa é fiel. A promessa é verdadeira. Jesus está voltando. A sua vinda, aleluia, está mais perto do que nós possamos imaginar. Alegremos-nos junto ao Todo-Poderoso. Encontra-se que um dos que nos compreende a nossa semelhança, ele sabe que o padecer é padecer. Eis porque está sempre a interceder por nós, como o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não se desespere, Cristo compreende você, Cristo compreende as nossas vidas. Cristo está na destra do Pai, intercedendo por nós como advogado, como Senhor, mas logo Ele será o juiz que virá também para julgar. Mas a igreja está debaixo de uma promessa. O que João escreveu? 1 João 2, 1 a 2. Ele diz aqui: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Se você pecou, e não se desespere, arrependa-se, confie no advogado que temos junto ao Pai. Glória a Deus. Nós estamos esperando Cristo, a promessa se cumprir, mas na nossa trajetória, na nossa luta do dia a dia, falhamos, erramos, mas nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai, e Ele intercede por nós. Agora, queridos, que nós, lembro de um irmão que dava trabalho para o pastor, e ele gostava de mexer nas coisas dos outros. Viu, pastor Roger? Ele gostava de mexer nas coisas dos outros. E um dia o pastor pregando na igreja, ele foi lá pedir perdão. Pastor, eu quero pedir perdão, porque eu passei ali na roça do meu vizinho, tirei algo que era dele. Eu quero pedir perdão. Pastor, tá bem, eu vou orar por você. Eu já quero também pedir perdão, pastor, por amanhã. Já estava antecipando o que ele ia fazer no amanhã, né? Só que Deus perdoa nossas falhas, nossos pecados, quando nós pecamos e também se arrepende. Mas quando a pessoa está premeditando o amanhã, não, vou fazer, depois venho e me peço perdão e está tudo resolvido. Isso aí é brincar com as coisas sérias. A salvação não dá para brincar. Não dá de brincar com a salvação. A salvação é muito séria. E nós precisamos viver as promessas de Deus, a promessa de encontrar-nos com o Senhor, com a vida de santidade, lutar contra o pecado, lutar para ter uma vida que agrade a Deus, lutar para agradar o Senhor Espírito Santo, pedir ajuda ao Senhor Espírito Santo e dizer: Senhor, me ajuda, eu preciso me encontrar com o meu Senhor, com o meu amado, com o meu advogado, com o meu Senhor, com o meu Salvador. Esta é
a esperança daqueles que aguardam e vivem a promessa da vinda de Cristo. Jesus está voltando. A ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo é um fato comprovadamente histórico. Como é bom saber que junto ao trono do Todo-Poderoso temos um intercessor e advogado, sempre pronto a interceder por nós. É um dia mais rápido que supomos. Virá o Senhor arrebatar-nos para que estejamos sempre com Ele nos céus, ao lado do Pai. Amém? Ele virá nos arrebatar para que estejamos para sempre com Ele, junto ao lado do Pai. Glória a Deus. Como é bom, irmãos, Deus tem nos dado a oportunidade, Deus tem nos dado o privilégio de milhares e milhões de pessoas. Nós estamos na casa do Senhor, no culto de ensino, aonde nós estamos ouvindo a palavra, que há uma promessa para aqueles que o recebem a Cristo como seu Salvador, que Ele vem para nos levar, Ele vem nos buscar. Não importa, os anos podem passar, mas a promessa não passa. Na hora certa, no momento certo, o Senhor virá buscar a sua igreja. Pode ser hoje. Jesus disse a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Essa hora, Jesus já sabe o dia que Ele vem buscar a sua igreja, o seu povo, porque a promessa da sua vinda é verdadeira. Eu estou esperando Jesus, a sua vinda é verdadeira. Aquele que morreu, ressuscitou, subiu para o céu, Ele virá buscar a sua igreja. Aquele a qual os varões galileus estavam olhando para o céu e vendo Ele subindo, nós iremos nos encontrar com Ele nos ares e estaremos com Ele para todo sempre. Agora o interessante é que nós vamos subir ao encontro do Senhor, e Ele não vem com mãos vazias. Ele diz: comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia, a promessa: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então a promessa da sua vinda, agora nós temos que guardar aquilo que Ele nos deu, para que ninguém tome a nossa coroa. Jesus tem coroa, Jesus tem galardão, Jesus tem recompensa, Jesus tem vitória. Aleluia. Aí o crente que vai ser arrebatado, ele vai dar o brado: morte, aonde está o teu aguilhão? Tragada fostes pela vitória. Aleluia. Morte, aonde está o teu aguilhão? Tragada fostes pela vitória. Aí observamos que o nosso querido apóstolo Paulo, ele fala aos Coríntios. Vamos ver o que ele diz aos Coríntios, capítulo 1 e o capítulo
de número, aleluia, capítulo 15 e o versículo glória a Deus, 22. Aleluia, Coríntios, eu acho que deixa eu ver aqui mesmo, 15. Aleluia. O que Paulo escreveu aos Coríntios, versículo 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais. Não é isso aqui. Uma é a glória do sol e a outra é a glória da lua, e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se com corpo animal, ressuscitará com corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: primeiro Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Glória a Deus. Queridos, então observamos a palavra do Senhor, o que Paulo está falando aos coríntios a respeito de semear no corpo. Aquele que semeia na carne, ele vai ressuscitar com o corpo da corrupção, da perdição, usando esta palavra. Mas observamos que Paulo também lhe fala sobre aqueles que morreram com Cristo, ressuscitarão com um corpo glorioso, corpo incorruptível, corpo o imortal, porque foi revestido pelo poder de Deus. E nós estamos no ano do clamor pela manifestação do poder de Deus, e a igreja que está esperando a vinda de Cristo está clamando para que Deus venha manifestar o seu poder no meio do seu povo. Então creia na promessa de Cristo, creia na promessa do Senhor, creia na sua palavra, porque Cristo, Ele virá buscar a sua igreja, Ele virá buscar o seu povo, Ele virá buscar aqueles que estão lhe esperando. Aleluia. Nós iremos estar com o Senhor para todo o sempre. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido e exaltado em nossas vidas. Paulo, ele teve a ousadia de dizer: mas graças a Deus que nos deu vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos deu vitória, Deus lhe deu vitória. Agora nós precisamos continuar olhando para Cristo, esperando e crendo na sua promessa,
porque ela vai se cumprir. Deus cumprirá as promessas dele em nossas vidas. O Senhor é aquele que pode. Jesus, quando veio, ele veio como servo, aleluia. Ele veio como servo, mas na sua segunda vinda e da segunda fase, ele virá em glória, ele virá como Senhor, e ele também virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e a sua palavra nos garante que o Cristo que ressuscitou e subiu para o céu, muito em breve nós estaremos com ele para todo sempre. A certeza e a convicção da palavra de Deus, irmãos, que Cristo, ele ressuscitou, ele subiu para o céu, e ele também um dia virá nos buscar e estaremos com ele. Creia na palavra do Senhor. Vamos viver os momentos vamos viver mais tempo com Deus, vamos nos apegar mais com Deus, vamos orar mais e vamos nos entregar por completo, porque o tempo, posso dizer, está reduzido, pelo um pouquinho de tempo. A promessa estar aí, a promessa estar às portas, e nós precisamos subir ao encontro do Senhor. A igreja, eu sei que o Senhor não deixará a sua igreja não ficará neste mundo, ela subirá ao encontro do Senhor. Nós estaremos com ele para todo o sempre. Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode adorar o Senhor nesta noite? Glória a Deus. Se coloque de pé, meu irmão, minha irmã. Aleluia. A vinda de Cristo, a sua vinda é certa. Assim como o sol pela manhã nasce, assim como a noite também chega, é certa, a vinda de Cristo é certa.